Olá pessoal, vamos para o vídeo de hoje então, no qual vou apresentar a correção da prova de Química da Polícia Federal de 2025 por cargo de papiloscopista. Esse concurso foi elaborado pela Banca Sebrasp, naquele modelo tradicional de certo ou errado. Tá? E a primeira questão da prova de Química é a questão 113, tá? Que diz o seguinte, vamos ler o enunciado aqui, considerando um processo de combustão completa de álcool etílico, C2H6O, com a respectiva produção de dióxido de carbono, CO2, e água, H2O, e admitindo, tá? Massa molar do hidrogênio, 1 grama por mol, massa molar do carbono, 12 gramas por mol, massa molar do oxigênio, 16 gramas por mol. Julgue os itens a seguir. Tá? Então, primeira assertiva. Durante a combustão completa de álcool etílico, o número total de átomos de cada elemento se conserva? Bem, o gabarito dessa questão, então, é certo, tá? E vamos analisar por que é certo, tá? Então, aqui é a aplicação direta da lei de Lavoisier. Tá? Que diz o seguinte, eu trouxe aqui uma balancinha para a gente entender melhor como é que funciona essa lei, tá? Então, vamos imaginar aqui, de um lado, reagentes, formando produtos, tá? Então, o que diz, ó? Se eu tenho um átomo de oxigênio do lado dos reagentes, eu também tenho que ter um átomo de oxigênio do lado dos produtos. Se eu tenho dois átomos de hidrogênio do lado dos reagentes, eu também tenho que ter dois átomos de hidrogênio do lado dos produtos, tá? Então, isso aqui é a lei de conservação das massas, tá? O princípio de Lavoisier, tá? Então, o gabarito da questão, correto. Tá? Então, a assertiva 114 diz o seguinte, ó. A massa molar do etanol é 46 gramas por mol, tá? Etanol aqui, pessoal, é o álcool etílico, tá? O CESP gosta de trabalhar com sinônimos, então o pessoal tem que se ligar que etanol é álcool etílico, tá? E tem fórmula, tá? Como ele já nos deu a fórmula, tá? Digamos assim, o examinador foi bonzinho, tá? C2H6O, certo? Bom, calcular a massa molar, eu vou pegar cada elemento aqui, né, da substância, tá? Carbono, hidrogênio, oxigênio. Vou ver as suas respectivas massas, tá? Já está lá no enunciado, ó. Carbono 12, tá? Tá aqui. Hidrogênio vale 1, oxigênio vale 16. Tá? E vou multiplicar a massa de cada elemento pela quantidade presente na fórmula molecular. Tá? Então, tenho índice 2 para o carbono, significa que eu tenho dois átomos de carbono. Então, vezes 2. Hidrogênio, tenho 6, vezes 6. E oxigênio, lembrando, quando não tem nada é 1, então vezes 1. Tá? 12 vezes 2, 24. 1 vezes 6, 6. 16 vezes 1, 16. Tá? Somando tudo isso aqui, 24 e 6, 30. 30 e 16, 46 gramas por mol. Então, gabarito também correto. Tá? Também questão tranquila, tá? Sem muitas dificuldades. Tá? A assertiva 115 nos diz o seguinte: a equação química balanceada da combustão completa do etanol é... Tá? Então aqui nós vamos também mesmo seguir a lei de Lavoisier, tá? Então tem aqui reagentes e produtos, tá? Essa seta aqui separa reagentes e produtos. Reagentes formando produtos, tá? Então vou pegar aqui cada átomo que aparece nos reagentes, então carbono, hidrogênio e oxigênio, e por conseguinte, lá dos produtos também eu tenho que ter os mesmos elementos, tá? Não pode aparecer um elemento diferente aqui nos reagentes e não ter lá nos produtos, tá? Tem que ser iguais. Então eu tenho aqui, tá? Quantidade de átomos de carbono. Tenho 2, tá? Então carbono,
vale 2. Tá? Hidrogênio, ó. Hidrogênio tem 6. Então, 6 átomos de hidrogênio. Tá? Oxigênio. Muito cuidado, ó, pessoal. Eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3 são 6 átomos de oxigênio. Mais um aqui totaliza 7 átomos de oxigênio. Tá? Agora eu vou fazer a mesma contagem do lado dos produtos. Ó. Carbono. Eu tenho 2. Ó. Lembrando aqui que o número de mols, aqui, esse número tá, que fica aqui, coeficiente estequiométrico, tá, multiplica todos os elementos da substância. Tá? Então eu tenho aqui 2 vezes 1, né? No caso só tem um índice aqui do carbono. Tá? Então, fecha 2. Tá? Hidrogênio. Mesma coisa, ó, tem que multiplicar aqui pelo coeficiente estequiométrico, então 2 vezes 3, 6. E oxigênio, ó, eu tenho 2 vezes 2 aqui, são 4. E aqui, 3 vezes 1, 3. 3 mais 4, 7. Então, só comparar mesmo, ó, 7, 6 e 2. Tá? Então, a equação balanceada é essa? Sim. Tá? No gabarito da questão, correto. Próxima questão diz o seguinte. A combustão completa de 230 gramas de álcool etílico, já sabemos que esse álcool etílico aqui é o nosso etanol, produz 220 gramas de dióxido de carbono? Não sei. Vamos calcular? A equação já está balanceada, nós vimos isso na assertiva 115. Então, eu tenho 230 gramas de álcool etílico e eu quero confirmar para ver se vai formar mesmo, né, se vai produzir 220 gramas de dióxido de carbono. Tá? Bom, agora só ver a massa molar do álcool etílico, nós já calculamos, 46 gramas, e a massa molar do CO2, do dióxido de carbono. Então eu tenho, vamos calcular aqui no cantinho, eu tenho um átomo de carbono, carbono vale 12, tá? Tá aqui a massa dele, mais oxigênio, 16, tá? Só lembrando, tem 2 átomos de oxigênio, então é 16 vezes 2, tá? 16 vezes 2, 32, mais 12, 44. 44 por mol, tá? No entanto, ó, o coeficiente aqui é 2. Então, tem que multiplicar o 44 por 2. Vai fechar 88 gramas. Então, aqui é 88 gramas. Tá? Agora, só multiplicar em x. Regra de 3. Tá? Então, tem lá 46 vezes x igual a 230 vezes 88. X igual 230 vezes 88 vai dar 20.240. Tá? Sobre 46. Dividindo 20.240 por 46 vai dar 440 gramas de CO2. Tá? Então aqui o cálculo nos diz que produziu 440 gramas de CO2. Tá? No entanto, a assertiva diz 220. Portanto, o gabarito é errado. Tá? Também a questão de aplicação de regra de 3 aqui, né, de estequiometria, bem clássico e sem grandes dificuldades. Tá? Próxima assertiva aí. Tá? Então agora nós temos aí acerca das características de misturas e soluções e da influência das propriedades coligativas, julgue os seguintes itens. Tá? Em soluções diluídas, a pressão osmótica é diretamente proporcional à concentração do soluto? Bem, vamos analisar com a definição da pressão osmótica. Tá? Então, o que é a pressão osmótica? Pressão osmótica é a pressão necessária para evitar o fluxo de solvente através de uma membrana
permeável, tá? Não é permeável, não é impermeável, é semi-permeável, de uma solução menos concentrada para uma mais concentrada, tá? Então, vamos ilustrar isso então, de uma outra forma. Tá? Então, aqui nós temos pressão externa, pressão osmótica. Bom, o fluxo espontâneo do solvente, tá? Quem flui pela membrana semipermeável é o solvente, tá? Não é o soluto. É do menos concentrado para o mais concentrado, tá? Então, a pressão osmótica ela pode ser maior do que a pressão externa, pode ser igual à pressão externa, pode ser menor do que a pressão externa. Então, conforme varia a pressão osmótica, eu controlo o fluxo do solvente, tanto para o mais concentrado, tanto para o menos concentrado, tá? Bem, mas e a pressão osmótica? Ela é diretamente proporcional à concentração do soluto? Vejamos. Então, vamos pegar aqui a equação do Clapeyron, tá? Que diz o seguinte, que a pressão osmótica, representada pela letra π aqui, ela é igual à concentração molar vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura, tá? Não vou deduzir essa equação aqui, não vem ao caso, tá? O que importa para nós é analisá-la, tá? Então, por exemplo, se eu aumento a pressão osmótica aqui, o que acontece com a concentração? Ela também aumenta. Então, logo, pessoal, o gabarito dessa questão aqui, ela está correta. Tá? Por quê? Porque é diretamente proporcional. Quando eu aumento um, aumento o outro. Tá? E vice-versa. 118, então, pessoal. A osmose envolve o fluxo espontâneo de solvente de uma solução, mais concentrada? Não, pessoal, acabamos de ver. Uma solução menos concentrada para uma mais concentrada. Através de uma membrana permeável? Também não. Através de uma membrana semi-permeável. Tá? Só para ilustrar um pouquinho melhor, então aqui, ó, o fluxo, tá? Aqui está a membrana semi-permeável, ó, tá? É sempre do menos concentrado, tá? Passar de solvente do menos concentrado para o mais concentrado. Então, o gabarito da questão é errado. Vamos para a próxima, então. Uma solução saturada, né? Em uma solução saturada, a adição de mais soluto aumenta a concentração deste no equilíbrio? Vamos analisar a partir de um gráfico aqui genérico, tá? Então, ó, solução saturada é aquela solução que anda aqui na linha do gráfico, ó, tá? Ou seja, vamos pegar aqui temperatura de 40 graus Celsius, tá? Ó, eu tenho aqui, eu consigo dissolver, vamos supor aqui mais ou menos uns 70, né? 70, 60 gramas de soluto, tá? A 100 gramas de solvente, tá? Então, o que acontece? Se eu colocar mais, né, considerando 40 graus Celsius aqui, tá? Se eu colocar mais soluto, eu não vou conseguir diluir. Por quê? Porque eu consigo diluir só até aqui, tá? Até aqui está saturado. Então, o que acontece? Vamos pensar aqui. Ó. Vamos pegar um frasquinho, tá? Eu tenho aqui minha solução, ela é saturada, tá? Se eu colocar mais solvente, por exemplo, eu colocar essa quantidade daqui aqui, o que vai acontecer? Ela vai ficar aqui no fundo. Tá? Se ela vai ficar aqui no fundo, ela não vai estar tá diluída ali na solução. O que acontece? Vai afetar o equilíbrio? Não. Tá? Vai aumentar a concentração? Não. Eu vou criar aqui o que nós chamamos de precipitado. Tá? Então, vai aumentar a concentração? Não. Vou ficar ela fora da solução. Ou seja, ela vai ficar ali como um corpo de fundo. Tá? Então, um gabarito da questão é errado. Tá? Então, agora aqui. O ponto de fusão, tá? Também tratando de propriedades coligativas. Tá? O ponto de fusão de uma substância pura é menor que o da mesma substância em solução, caso ela seja solvente?
Vamos analisar isso. Tá? Então, olha lá. O abaixamento do ponto de fusão, também conhecido como criometria, é o fenômeno no qual o ponto de solidificação de um líquido é reduzido quando um soluto é adicionado a ele. Isso significa que uma solução congela a uma temperatura mais baixa do que o solvente puro. Ou seja, tá? Vamos pegar aqui, tá? O ponto de fusão da água, 0 graus Celsius. Ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, tá? Ou seja, ela só água, tá? Somente H2O. Tá? Agora, se eu coloco, tá? Pego aqui, tá? Um becker lá do laboratório e coloco NaCl, o que vai acontecer? Essa água não vai congelar a 0 graus Celsius. Ela vai congelar aqui. Ou seja, um abaixamento da temperatura de fusão. E a assertiva nos diz que o ponto de fusão de uma substância pura, ou seja, só a água, ó, é menor do que a substância em solução. Não, ela é maior. Tá? Lembrando que aqui é negativo. Tá? Então, o gabarito da questão é errado. Tá? Então tá, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou do vídeo, curta, deixa o seu likezinho aí. Até a próxima.